Fala aí pessoal, tudo certo com vocês? Bom, a gente vai ver essa notícia aqui. Fim do JCP fará parte de discussão sobre tributação corporativa, de secretário de Haddad. Mas antes, também uma outra coisa importante foi o minério de ferro, né? Que essa semana vem crescendo consideravelmente. O minério de ferro caminha para quarto ganho semanal. E agora, um outro ponto é sobre a renda fixa. Renda fixa volta a pagar juros real acima de 5,60% ao ano. E é destaque nos jornais nessa sexta-feira. Hoje, 1 de setembro, né? Começando setembro, se você for ver aí, vai ter muita notícia envolvendo renda fixa, gente já especulando que a Selic vai ficar na casa dos 13,75%. E assim, em contrapartida, a gente está vendo o dólar dando uma recuada, né? O PIB com a projeção de crescimento. Mesmo assim, aparentemente a Selic não agradou muito e a renda fixa, né? Parece que está voltando, não que tivesse saído, tá? Mas está continuando aí na mira do pessoal. Mas vê só, vamos voltar aqui para o foco do vídeo de hoje. Já esse título aqui dessa manchete, né, fim do JCP fará parte de discussão sobre tributação corporativa de secretário de Haddad. É uma manchete não tanto bombástica, né? Tá falando apenas de uma discussão que isso já é bem antigo, tá? O fim do JCP já é antigo e já é uma discussão antiga em outros governos. Mas a gente vai ver aqui, por exemplo, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, afirmou nesta quinta-feira que o projeto que prevê o fim do mecanismo de distribuição de juros sobre capital próprio, JCP, por empresas, é parte de uma discussão importante sobre tributação corporativa, que será realizada em conjunto até o fim do ano. Eu separei um pedaço aqui que foi transmitido ontem com alguns secretários do governo. Inclusive tem essa parte do Dário falando sobre o JCP. Vamos ouvir aqui. Uma nota importante, a maturidade do diálogo que já foi feito sobre os fundos, tanto os fundos fechados que não pagam hoje tributo no Brasil, quanto os fundos em paraíso fiscal. Aqui ele está falando sobre aquele outro vídeo que a gente fez atrás, né, que era a taxação dos fundos exclusivos, e ele já vai falar do JCP também. Porque, na verdade, o governo está procurando mecanismos, né, de aumentar a arrecadação, vide o gasto que se teve no primeiro semestre. O governo gastou bastante no primeiro semestre, não sei se vocês perceberam isso. E para reparar esse gasto, precisa também aumentar a arrecadação. Vamos ver. Há uma maturidade, de certa forma, maior, e por isso os projetos estão em discussão no Congresso com urgência constitucional, com medida provisória. A JCP ela é parte de uma discussão importante, que é a discussão da tributação corporativa, que vai ser alcançada num conjunto mais compreensivo até o fim do ano. Então, ressalto que a preocupação da Fazenda com a JCP é com os casos de abuso que existem desse instrumento. A gente vai ver já já a diferença real do JCP para o dividendo. E muita gente encara a distribuição, os proventos, né, de JCP, algo ruim que vai estar beneficiando só as empresas. Mas a gente vai ver já já direitinho. Por isso que ele está falando sobre esse possível abuso. E um detalhe é que eu não sei se foi essa gravação, a transmissão que está horrível, que não dá para ler o que está aqui. Seria bastante importante a gente conseguir ler. Mas vamos ouvir. Há casos notórios e sabidos de abuso desse instrumento. E há outros casos que é preciso tomar cuidado e eu faço esse registro. O setor bancário, por exemplo, que precisa de capital, precisa ter capital para cumprir a sua gestão de risco, cumprir as regras de Basileia, tem uma peculiaridade nesse tema e é preciso ter uma sensibilidade para fazer a discussão no Congresso e com o setor bancário sobre juros sobre capital próprio. Aparentemente, quando o assunto envolve os bancos, talvez o JCP seja um pouquinho mais delicado e foi justamente isso que ele falou, né? Porque o JCP é um mecanismo, digamos assim, inteligente
que as empresas usam para distribuir os seus proventos. E se eu bem entendi, não sei se foi o que vocês entenderam, deveria ter-se um pouquinho mais de preocupação, pelo que eu entendi da fala do secretário, é que deveria ter um pouquinho mais de preocupação com os bancos e talvez até ver mecanismos que os bancos pudessem ter, né? Porque o banco de fato trabalha com a matéria-prima dos bancos, digamos assim, é o dinheiro. Então, tem que ver mecanismos melhores realmente para os bancos, porque o JCP é um mecanismo bom para as empresas no quesito distribuição de proventos. E retirar isso de todas as empresas, inclusive os bancos, poderia dar uma mexida muito grande no mercado, né? Como eu bem falei, né? A ideia é justamente arcar com gastos que o governo vem tendo. O projeto para extinguir o mecanismo, no caso JCP, foi enviado ao Congresso nesta quinta-feira e o governo inclui a previsão de arrecadação aproximada de 10 bilhões de reais em 2024 com a medida para fechar as contas do ano com resultado primário zerado. Por que que isso ajudaria o governo? Por que que extinguir os JCPs ajudaria o governo no quesito de arrecadação? E para isso, a gente precisa ver um pouco sobre o que é o JCP. Você já deve saber que JCP e dividendos são formas que a empresa usa para distribuir parte dos lucros aos acionistas, né? Qual que é a diferença? Quando eu acionista, você recebe esses proventos em forma de dividendos, você não precisa pagar imposto algum. Quando você recebe JCP, já é descontado na fonte 15% sobre aquele valor bruto que você recebe. E a gente vai ver a diferença pouco mais aprofundada aqui agora e como isso impacta as empresas. Mas antes, vou lhe pedir por gentileza a se inscrever em nosso canal, deixar o joinha nesse vídeo aqui e comentar o que é que você acha. Se extinguir os JCPs, seria bom para as empresas, seria bom para você, seria bom para o mercado em geral ou não? A gente vai ver aqui já já que pode ser que seja bom ou pode ser que seja ruim. O JCP, a real diferença entre o JCP e os dividendos é que, primeiramente, essas duas formas são regidas por leis diferentes. Enquanto que o JCP, como eu já falei, quem vai ser tributado é quem está recebendo, é o acionista, que vai ser descontado 15% diretamente na fonte. Os dividendos você não vai ser tributado em nada. A diferença é que quem se prejudica mais na distribuição dos dividendos é a empresa. Porque na distribuição de dividendos já foi tributado na empresa 25% de imposto de renda, 9% de CSLL, mais PIS e COFINS, se for o caso. Enquanto, presta atenção, o montante a ser distribuído em JCP não é tributado antes da distribuição. E no fim das contas, né, quem deixa de receber essa distribuição, na verdade, quem vai ser taxado é o acionista. Porque se a empresa distribuir, por exemplo, 50 centavos em JCP, ela distribui, só que já vai retirar na fonte, né? E você vai receber os 50 centavos menos os 15%. Em contrapartida, o JCP ele é encarado como uma despesa da empresa. Não entra diretamente sobre o lucro líquido, sabe? Porque os dividendos é uma distribuição que a empresa faz do lucro líquido. O JCP é como se aquilo fosse uma despesa para a empresa, então a empresa não vai ter tantos impostos para distribuir os JCPs. Só que assim, a extinção do JCP vai obrigar a empresa a pagar mais dividendos se caso ela quiser compensar, né? Eu vou dar um exemplo prático aqui, isso vai ficar melhor entendido. Peguei uma das minhas queridinhas aqui, BBAS3, para a gente ter uma ideia melhor. Ó, isso em 2023, falta mais coisa ainda, mas teve JCP, 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 JCP. 6 juros sobre capitais próprios, tá? Se a empresa não puder mais fazer distribuição em JCP, a empresa vai ter que passar tudo para dividendos. Só que se a empresa
distribui em dividendos para o acionista não vai precisar pagar aqueles 15% que pagaria no JCP. Mas a pergunta é, será que a empresa vai querer ter um gasto adicional para equiparar o quanto que pagava antes, unindo JCP e dividendos? Essa é uma pergunta. Pode ser vantajoso para o acionista, caso a empresa queira igualar o valor que pagava antes, né, juntando tudo como dividendos, ou a empresa vai querer pegar a mesma quantidade que sairia líquida para o acionista. Ou a empresa pode simplesmente baixar um pouco o valor, porque agora ela vai ter um gasto a mais, né? Distribuindo só dividendos, o gasto vai aumentar para a empresa. Então pode ser que ela diminua um pouco o valor. Então, pondo na balança, pode ser que seja positivo para o acionista, pode ser também que seja negativo, né? Para a empresa eu só considero que vai ser algo ruim, porque a empresa vai estar pagando mais imposto e não vai ter benefício nenhum com isso. Quem mais vai se beneficiar é justamente o Estado, arrecadando 10 bilhões de reais em 2024. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, comenta aqui o que é que você acha, se você gostaria de ter mais JCPs ou mais dividendos, e a gente pode discutir sobre isso. Até mais, um abraço, tamo junto.